Irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos nos preparar ouvindo o Salmo 100. A palavra do Senhor diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos nos colocar de pé, e conforme o Salmo 124, versículo 8, fazer o nosso voto. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar com alegria o Salmo 1. Salmo 1. Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com ele se sentar, do seu escárnio sem rancor se afasta. Rejeita com
a sua igualha, desfaz o seu caminho triste e vão, enquanto os justos protegidos são. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 20. Vamos mais uma vez ouvir os 10 mandamentos, as 10 palavras de amor do nosso Deus, o padrão de santidade que Ele exige do seu povo, e que nós reconhecemos que não temos condições nenhuma de cumprir, mas que Cristo Jesus cumpriu por nós. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17, e assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Sexto mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Reconhecendo que durante toda essa semana que se encerrou, nós não fomos capazes de cumprir perfeitamente nenhum único desses mandamentos, vamos rogar ao Senhor, cantando o Salmo 130. Das profundezas clamo. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, ó meu Senhor. Escuta, Deus, te chamo, atende a meu clamor, inclina teu ouvido, ouve meu suplicar. Fica, Senhor, atento
a teu favor, não cesso aguardando graça de ti, Senhor, mais forte que anseiam pelo amanhecer. Os guardas eu anseio pelo teu atender. Ó Israel, espera apenas no Senhor. Lembra que Ele era sempre teu Redentor. Sabe com Ele existe copiosa redenção. Ele é quem te redime de toda transgressão. Oremos, irmãos. Vamos rogar ao Senhor a sua bênção sobre a leitura, sobre a pregação. Pedir que o Senhor abençoe as nossas igrejas, nossas congregações, mas também toda a igreja fiel, Senhor, no mundo afora. Oremos. Amado Deus e bondoso Pai em Cristo Jesus, que alegria, Senhor. Nós temos o privilégio de iniciar o nosso dia na Tua presença. De saber que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, está presente no encontro magnífico com o seu povo. O povo que lhe chama pelo nome. O povo que dedica a sua vida a Ele, em adoração, em espírito e em verdade. Povo grato pela salvação em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos começar rogando perdão dos nossos pecados, reconhecendo que durante toda essa semana que terminou nós não fomos perfeitos. Nós, na verdade, não cumprimos nenhum único mandamento perfeitamente. Mas, ao mesmo tempo, nos alegramos porque Cristo cumpriu cada um deles perfeitamente. E é Ele, Senhor, e é por meio dEle que nós nos achegamos a Ti. Que o Senhor possa abençoar as nossas congregações missionárias, a nossa confederação, nossas igrejas e congregações. Que o Senhor possa abençoar as igrejas fiéis no nosso país, que estão trabalhando para o crescimento do Teu reino. Mas, Senhor, o mundo afora, e queremos em especial lembrar das igrejas que estão em áreas de perseguição, área de conflito, e muitos estão perdendo a sua vida, Senhor, por causa do Teu santo nome. Mas na verdade não estão perdendo, porque a Tua palavra diz que aquele que perder, achá-la-á. Então louvado seja o Teu nome. O Senhor seja com o nosso irmão que irá dirigir o culto, que ele suma e Cristo crucificado seja o centro da nossa pregação. Que o Senhor o capacite com tudo que é necessário para impactar a Tua igreja, o Teu povo, com a Tua palavra, Senhor. E assim haver transformação e mudança por meio do Teu Espírito Santo, na vida de cada um. Tudo isso nós Te rogamos, porque reconhecemos o Teu senhorio. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, agora pela manhã teremos a pregação Doutrina Bíblica exposta por meio do Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 47. Mas antes vamos fazer algumas leituras. A primeira se encontra em Levítico 10. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos.
Levítico 10, do versículo 1 ao versículo 3, assim diz a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Agora vamos para o Novo Testamento, Apocalipse. Vamos começar no capítulo 4. Vamos ler dos versículos 8 até o versículo 11. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 4, do 8 ao 11. A palavra do Senhor diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Perdão, irmão, até o 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Até aqui. Agora vamos para o capítulo 5, vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Do 11 ao 14 de Apocalipse 5. Assim diz a palavra do Senhor. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoravam. Agora vamos fazer a próxima leitura, capítulo 15 de Apocalipse. Vamos ler do versículo 1 até o capítulo 16, versículo 7. Apocalipse 1 até 16, Apocalipse 15, do versículo 1 até capítulo 16, versículo 7. A palavra do Senhor diz: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro,
mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cóleras de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Até aqui, irmãos. Agora vamos para o catecismo. Dia do Senhor 47, pergunta e resposta 122. Pergunta 122. Qual é a primeira petição? Resposta: santificado seja o teu nome, isto é, que nos conceda antes de tudo que possamos te conhecer de maneira correta, e que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, nas quais brilham o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Também que nos concedas que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Até aqui, irmãos. Mas da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra santificar vem da palavra sagrado. Santificado seja o teu nome. Significa santo seja o teu nome. Significa deixe seu nome ser considerado e honrado como santo. Teu nome, quando a Escritura fala sobre o nome de Deus, fala sobre a sua autorrevelação. O nome de Deus
é tudo o que Ele nos revelou de si mesmo. Com a petição, santificado seja o teu nome, pedimos ao nosso Pai no céu que possamos conhecê-lo como Ele é, como Ele se revelou a nós, e que possamos responder corretamente à sua autorrevelação, com reverência e com temor, com louvor e com ações de graça, buscando sempre e somente a sua glória. Nós oramos: Pai nosso que está no céu, dá-nos olhos para ver e coração para compreender, para que possamos ver a tua glória e te adorar, porque és santo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais santificamos o seu nome. Quanto mais o conhecemos conforme ele se revelou a nós nas Sagradas Escrituras, mais nós ficamos maravilhados. O próprio conhecimento de quem Deus é nos faz nos curvar em adoração com louvor e ação de graça. Quando contemplamos a sua glória, nós o adoramos. Portanto, o Catecismo, ele explica essa petição dizendo: santificado seja o teu nome, isto é, que nos conceda, antes de tudo, que possamos te conhecer de maneira correta, a fim de honrá-lo corretamente como o santo. Nós precisamos, antes de tudo, conhecê-lo corretamente. É o próprio conhecimento de quem ele é e do que faz que nos leva a reverenciá-lo, nos leva a louvá-lo. Portanto, em primeiro lugar, nós pedimos com essa petição o verdadeiro conhecimento de Deus. Pedimos que ele possa nos instruir na sua santidade, na santidade do seu nome, conforme ele nos revelou em sua palavra, e que ele possa abrir os olhos de nossa mente para nós enxergarmos a sua glória. Em segundo lugar, com essa petição, santificado seja o teu nome, nós oramos para que o verdadeiro conhecimento de Deus nos mude. Pai, que o conhecimento do teu santo nome me faça santificar em meu coração, para que eu possa glorificar, agradecer e te louvar por tudo o que és e por tudo o que fazes, por todo o teu ser e por todas as tuas palavras e ações. Você é santo. E nós oramos: Pai, dê-nos corações para responder corretamente ao teu santo nome. Em terceiro lugar, nós oramos para que possamos santificar o nome de Deus não apenas de vez em quando, mas com toda a nossa vida, para que todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras e ações em toda a vida sejam direcionados para a glória de Deus. Sim, para que nós possamos santificar seu nome em tudo o que fizermos. Então, nessa manhã eu proclamo a palavra de Deus para você com o tema: oramos pela santificação do nome de Deus. E nessa oração pedimos, em primeiro lugar, que o único propósito de toda a nossa vida seja glorificar a Deus. Em segundo lugar, verdadeiro conhecimento do santo nome de Deus. E em terceiro lugar, corações santificados que responderão corretamente à autorrevelação de Deus. Vou repetir o tema: oração pela santificação do nome de Deus. Que o único propósito de toda a nossa vida seja glorificar a Deus. Irmãos, não é por acaso que a oração do Senhor começa com essa petição. A santificação do nome de Deus é de fato o mais básico, o mais importante e a soma total de toda a nossa adoração. Na verdade, todas as outras petições na oração do Senhor fluem dessa única petição. Agora que nós conhecemos a Deus, este se tornou o nosso primeiro e o nosso maior desejo, ou melhor, a soma de
a soma total de todos os nossos desejos. Tornou-se o único propósito de toda a nossa vida, que é glorificar o seu santo nome. Logo no início de nossa oração, nós confessamos isso ao nosso Pai no céu. Tu és digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória, de toda a ação de graça. E é todo o nosso desejo buscar a tua glória para honrar e louvar a ti pela perfeição de sua santidade, que pode ser vista em todos os seus atributos e em tudo o que você diz e faz. Nós confessamos isso como o propósito de nossa existência, te conhecer e te glorificar. E oramos para que o Senhor nos ajude nisso. Irmãos, irmãs, esta manhã nós lemos várias passagens do livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo, ele tem uma visão do trono de Deus no céu, e todas as criaturas estão reunidas diante do seu trono para adorá-lo, dizendo: Santo, Santo, Santo. Já no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 11, diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Já o versículo 12 e 13 de Apocalipse 4 diz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E todos se prostravam diante do trono de Deus para adorá-lo. É assim que deve ser, e assim será por toda a eternidade, quando Cristo esmagar todos os seus inimigos sob os pés. Ora, irmãos, que o Senhor nos redimiu e santificou pelo sangue de Cristo, e nos ressuscitou com Cristo para vivermos para Ele, este se tornou todo o nosso desejo, que é agradecermos e glorificar a Deus com toda a nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, nos ensina no livro de Romanos, quando ele fala da grandeza de Deus e diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Romanos capítulo 11, versículo 36. Então, todas as coisas, elas foram criadas por ele e para ele, e existem por sua causa para glorificá-lo para sempre. Então, no próximo capítulo, o apóstolo, ele continua dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Em outras palavras, todas as coisas que existem para glorificar a Deus, e agora que Ele, em sua misericórdia, nos redimiu e restaurou, somos de fato salvos e restaurados com esse propósito: glorificar a Deus e nos apresentar como um santo sacrifício a Ele. Esse é o propósito da nossa existência. E para esse propósito nós fomos salvos, para agradecer e glorificar a Deus com uma nova vida de obediência. E desse modo, toda a nossa vida se torna um sacrifício vivo e santo para Ele. Não adoramos a Deus apenas aqui nos domingos, ou quando nós fechamos os nossos olhos para orarmos, mas com toda a nossa vida, em todos os momentos, em tudo o que fazemos. Pelo menos isso se tornou o nosso desejo.
E essa petição, santificado seja o teu nome, inclui todos os aspectos da nossa vida, para que o apóstolo Paulo seja capaz de dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31. E de novo, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Cristo nos salvou para que possamos agradecer e glorificar a Deus em tudo que nós fizermos. Agora, eu quero que os irmãos e as irmãs vejam que esta primeira petição na oração do Senhor, ela é realmente inclusiva. É o mais importante e regula todos os nossos desejos. Ele é o propósito da nossa existência e o propósito da nossa vida, que é santificar o nome de Deus. Mas como foi que isso aconteceu? Como podemos dizer que esse é o nosso único desejo? Não é hipocrisia afirmarmos que o nosso primeiro e maior desejo na vida, sim, o nosso único desejo, é glorificar o nome de Deus? Todos os nossos desejos não são, em primeiro lugar, buscar a glória do nosso próprio nome? Todos os nossos desejos não são, por natureza, buscar o nosso próprio reino e o que a nossa própria vontade seja feita? E nós realmente pedimos o nosso pão de cada dia para glorificar o nome de Deus? Sim, não pedimos por natureza todas as coisas com o propósito de satisfazer os nossos próprios desejos? Irmãos, eu quero dizer que isso é realmente verdade em relação à nossa velha natureza. Mas Deus graciosamente nos livrou dessa vida pecaminosa. Deus nos deu um novo coração e agora Ele nos ensina como orar. Embora nunca alcancemos a perfeição de um coração sem pecado nessa vida, o Senhor realmente nos deu um novo coração com novos desejos. É o próprio Senhor que agora Ele nos pega pela mão e nos conduz no caminho da verdadeira vida em comunhão, de aliança com Ele. Como crianças pequenas, Ele nos ensina palavras que nós não conhecíamos. Ele mesmo põe as suas palavras em nossas bocas para que nós saibamos pelo que orar. E Ele ainda faz mais. Ele nos renova de tal forma que cada vez mais encontramos o nosso prazer em orar essas palavras. Sim, sendo resgatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, esse pedido tornou-se realmente todo o nosso desejo, para que nós possamos dizer como o rei Davi: exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu nome para sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome e para todo sempre. Salmo 145, versículo 1 e 2. Mas no Salmo 146, também nos versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, quando nós olhamos para o Pai Nosso, nós temos que entender que todas as outras petições, elas fluem dessa única petição. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós oramos pela vinda do reino de Deus para que o seu nome seja santificado. E quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós oramos para que a vontade de Deus seja feita e para que o nome de Deus seja santificado. Também, quando nos voltamos
para as últimas 3 petições, a nossa oração permanece uma. Quando nós oramos pelo pão de cada dia, para que possamos servir e glorificar a Deus. Oramos pelo perdão de nossos pecados, para que nós possamos viver diante a sua face, para a sua glória. Nós oramos a Deus para nos proteger da tentação, a fim de que não possamos blasfemar seu santo nome, mas vencer o pecado para a glória do seu nome. E assim, todas as petições, todas as nossas petições, elas são direcionadas para esse fim. Santificado seja o teu nome. Portanto, irmãos e irmãs, esta é a primeira petição e é a única petição da qual todas as outras petições fluem, pois este se tornou o único propósito de nossa vida. Mas nós oramos pelo verdadeiro conhecimento do santo nome de Deus. Agora, pela manhã nós lemos em Levítico capítulo 10 sobre Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que queimaram incenso ao Senhor, mas usaram fogo profano que o Senhor não lhe havia ordenado. Então lemos algo que nos assusta. O Senhor reagiu à adoração deles consumindo-os. Veja o que diz o versículo 2 e 3 de Levítico 10. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. O Senhor deseja ser considerado santo por aqueles que se aproximam dele. Agora, o que foi que Nadab e Abiú fez de errado? O texto diz, no versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, a queima de incenso no altar de ouro que ficava diante do véu simbolizava as nossas orações que sobem ao trono de Deus e são agradáveis a Ele. Enquanto o sacerdote queimava o incenso, a fumaça do incenso subia sobre o véu e enchia o Santo dos Santos com um aroma agradável. Então, as nossas orações oferecidas por meio de Cristo sobem ao trono de Deus e são agradáveis a Deus. E Ele ouve as nossas orações. Por exemplo, nós lemos em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 até o 5 o seguinte: veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E eu mais uma vez pergunto, então, o que Nadab e Abiú fizeram? Eles adoraram o Senhor, mas eles adoraram o Senhor à sua maneira. Eles adoraram o Senhor de uma forma que o Senhor não havia ordenado. Eles trouxeram fogo profano perante o Senhor. O texto hebraico diz que eles trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Eles o adoraram de uma forma que Deus não ordenou. E assim
eles não reconheceram a santidade de Deus. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus para adorá-lo, não podemos adorá-lo do nosso próprio jeito. Nós temos que reverenciar a sua santidade, de ouvir o seu comando. Não podemos inventar a nossa própria adoração, pois há apenas um Deus verdadeiro e apenas uma maneira de adorá-lo, isto é, como ele nos revelou nas suas sagradas escrituras. Então qualquer outra adoração é fogo estranho. Portanto, precisamos conhecer a Deus como ele se revelou a nós e adorá-lo da maneira que ele nos prescreveu, pois ele é santo e devemos saber que ele é santo e reverenciar a sua santidade. Considerando a santidade do Senhor, nós o santificamos em nossos corações. Santificar o Senhor em nossos corações é uma expressão usada pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15. Lá naquele versículo, o contexto também nos ajuda a entender a expressão. E ele está dizendo que não devemos temer os homens, mas santificar o Senhor em nosso coração. Deixe que ele seja o seu medo e deixe-o ser o seu temor. Como está escrito: ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Isaías capítulo 8, versículo 13. Não tema os homens, santifique o Senhor o seu coração, deixe que o Senhor seja o seu medo, seja o seu pavor. Cristo disse o mesmo quando falou: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. É no mesmo contexto de perseguição que o apóstolo Pedro diz: santifique-o em seus corações. Não tema os homens, tema a Deus. Então santifiquemos o Senhor em nossos corações quando os nossos pensamentos sobre Ele são regulados pela sua incrível autorrevelação. Nós o santificamos em nossos corações quando confiamos em seu poder, quando confiamos em sua fidelidade, e com isso nos submetemos à sua sabedoria e imitamos a sua santidade. Santificamos seu nome diante dos outros quando o nosso comportamento incita também os outros a glorificá-lo e honrá-lo. Então, oramos: Pai, ensina-nos o temor do teu nome, para que possamos honrá-lo e reverenciá-lo. Instrui-nos em tua santidade e grandeza e bondade, para que teu nome seja santificado em nosso próprio coração, em nossa vida e também perante os homens. Como o Senhor nos ensinou naquele evento notável com Nadab e Abiú. Eu devo ser considerado santo por aqueles que se aproximam de mim e devo ser glorificado diante de todo o povo. Irmãos, se temos que santificar o nome do Senhor de acordo com a sua autorrevelação, a pergunta é: então o que ele nos revelou sobre si mesmo? Bem, a santidade de Deus não é apenas um de seus atributos, mas sim a soma total de todos os seus atributos. A sua santidade é a sua perfeição em todos os seus atributos divinos. Portanto,
Nós vemos sua santidade não apenas em alguns dos seus atos ou em algumas das suas palavras, mas nós vemos em tudo, em cada aspecto da sua autorrevelação. Nós vemos a sua santidade em toda a sua obra e em todo o seu trato conosco, em suas ternas misericórdias, mas também nos seus terríveis julgamentos. Pense na passagem que nós lemos agora pela manhã sobre as 7 últimas pragas. Você percebeu como o nome de Deus foi santificado com essas pragas? Ouça essa resposta. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, versículos 3 e 4. Os santos santificam o nome de Deus, louvando por seus julgamentos justos, os julgamentos justos de Deus pelos quais foram libertados de seus inimigos. E quando Deus derrama a sua ira na terra, nós ouvimos os santos cantando: Tu és justo, tu que és e que era, o santo, pois julgaste essas coisas. Apocalipse 16, versículo 5. Sim, Deus revela a sua santidade em sua bondade, na sua misericórdia, na sua compaixão paternal. Ele também revela a sua santidade na manifestação de sua ira sobre toda a injustiça, em seus justos juízos. Em todas as suas ações, ele revela a sua santidade. Ele também revelou a sua santidade quando ele endureceu o coração de Faraó, multiplicando as pragas no Egito. Ele revelou a sua santidade quando ele conduziu Israel através do Mar Vermelho. Ele revelou a sua santidade quando ele afogou o Faraó no meio do mar. Sua santidade é revelada na promessa da graça. Sua santidade é revelada ao amaldiçoar um mundo pecaminoso. Sua santidade é revelada na paz de Jerusalém, quando ela ouve e obedece à sua palavra de aliança. Sua santidade também é revelada na destruição de Jerusalém, quando ela quebrou a aliança. Sua santidade é revelada em seu infinito amor e misericórdia para conosco. Sua santidade também é revelada quando ele nos corrige. Sim, em todas as suas palavras e ações, nosso Pai Celestial se revela como santo. Irmãos, irmãs, quando uma igreja ela começa a flertar com o mundo e brincar com a graça de Deus, Deus santificará seu próprio nome por meio de julgamentos. Por outro lado, quando os inimigos da igreja parecem triunfar em derrubar as paredes da igreja, Deus santificará o seu nome e consumirá nossos inimigos. Em todas as situações, Ele garantirá que seu nome seja santificado, que o seu nome seja temido e seja glorificado. E é nosso pedido que Ele o faça. Deus revelou sua santidade mais claramente no seu próprio Filho, a quem Ele enviou. E nós vemos a sua santidade lá no Calvário. Nós vemos o seu amor infinito em dar o seu próprio Filho para morrer por nossos pecados. Lá na cruz, nós vemos também a justiça de Deus revelada,
que Ele não poderia deixar nossos pecados sem punição. Em todos os seus procedimentos, como nosso Pai no céu, Ele revelou a sua santidade e fez um nome para si mesmo. No dia anterior, o dia do Senhor 46, nós vimos que devemos invocá-lo como nosso Pai no céu. Nós nos aproximamos dele com total segurança, totalmente seguro de que o seu amor por nós em Cristo, seu Filho, pois Cristo e por meio de Cristo, ele nos adotou como seus filhos amados. E é nesse relacionamento de pai e filho, neste relacionamento de aliança, que Deus revelou ao longo da história em seu trato com a sua igreja nesse mundo. Então, quanto mais nós, que somos seus filhos, vemos a perfeição da sua santidade em suas ações, mais nós cantamos como Davi, dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo 10, versículo 9. E por um verdadeiro conhecimento de Deus, o Santo, nos juntamos ao refrão no céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 4:8. Vamos nos prostrar diante daquele que está assentado no seu trono e vamos adorá-lo, pois essa é a única resposta adequada quando contemplamos a sua glória. Oramos por corações santificados que responderão corretamente à autorrevelação de Deus. É o nosso último ponto. Então, quanto a face de Deus brilha sobre nós, devemos estar contentes, devemos nos regozijar. Quando Ele franze a testa, aí nós devemos tremer. Quando o seu trato conosco está além da nossa compreensão e seus caminhos além de descobrir, então nós devemos nos submeter à sua sabedoria e honrar o seu governo soberano. Ou, para dizer em uma palavra, devemos santificar o seu nome de acordo com a sua autorrevelação. Então, quando Deus revela a sua majestade divina, nós devemos responder com reverência e temor. Quando Ele se revela em sua bondade e misericórdia, nós devemos agradecê-lo e louvá-lo. Quando Ele se revela em sua fidelidade, devemos confiar nele. De qualquer maneira que o Senhor se revele a nós, devemos responder de acordo. Pense, por exemplo, em Jó, quando ele disse no capítulo 1, no versículo 21, no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou quando ele disse a sua esposa, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó capítulo 2, versículo 10. Nessa terrível dificuldade, ele não pecou contra Deus com os seus lábios e nem acusou Deus de algo errado. Nessa situação, ele santificou o nome de Deus com perseverança, paciência e confiança. Irmãos, santificamos o nome do Senhor quando, em tempos de angústia, em tempos de provações, esperamos pacientemente no Senhor. Não é como Israel no deserto. Deus revelou todas as suas maravilhas a eles, mas eles apenas responderam reclamando. Você vê como a santificação do nome de Deus deve ser algo muito real, algo muito concreto em nossa vida diária. Não é apenas uma petição dos nossos lábios, mas um princípio que governa toda a nossa vida. É uma oração para que Deus nos ajude nisso.
Observe como a glória de Deus está ligada às nossas ações, porque Deus se tornou o nosso Pai, a santidade do seu nome está ligada a nós. Seu nome é santificado e glorificado quando os seus filhos obedecem. Portanto, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós também oramos, impede-nos de trazer desonra a teu nome. Faze-nos obedientes à tua palavra e guarda-nos do mudanismo, para que o teu santo nome não seja blasfemado por causa da nossa conduta. Mas o nosso Senhor, Ele ordenou em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, vivemos em uma época em que essa petição para santificar o nome de Deus é cada vez mais posta de lado. Até mesmo o culto da igreja, onde o povo de Deus está reunido diante do seu santo trono, se tornou em muitas igrejas o lugar onde o homem deve ser entretido, onde as necessidades, onde os desejos dos homens são centrais e onde, em última análise, o homem é satisfeito e glorificado. Nós lemos sobre igrejas que decidiram implementar uma variedade de serviços religiosos de estilo e caráter diferentes para que possam ser relevantes para todos os diferentes tipos de pessoas na cidade. Ou seja, ele tem uma variedade de serviços religiosos de diferentes gostos, de diferentes tipos, para todos os tipos diferentes de pessoas, de modo que todos possam ser felizes e receber o Evangelho de acordo com as suas preferências de gosto. Acontece cada vez mais que o homem e os seus desejos, eles ocupam a posição central. Então, para santificar o nome de Deus, isso tornou-se uma ideia estranha. Agora, como você atrai o mundo com o Deus Santo? Se você acredita em um Deus que é apenas amor, que nunca punirá ninguém, então há um serviço especial para você, de acordo com o seu gosto. Se você prefere servir ao Senhor com rap, com rock, então também existe um serviço especial dedicado à sua preferência. Se você quer servir ao Senhor em silêncio absoluto para meditar, também existe um serviço especial para você. Agora, se você quer ser descolado, então existe um serviço especial de bregas e jeans só para você. Cada um pode escolher servir ao Senhor à sua maneira. Se você quer ser um cristão hippie, nasceu na hora certa. Sim, o temor do Senhor, ele está desaparecendo entre muitos que ainda se dizem cristãos. E isso nos dá ainda mais razões para nós ficarmos em guarda, para que não caiamos também sob a influência do mundo que desonra a Deus em que nós vivemos, e também de um falso cristianismo. Se alguém não teme a Deus, não conhece a Deus. Irmãos, o nosso Pai Celestial, ele se revelou a nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós vemos o seu rosto, em Cristo nós vivemos. E por meio de Cristo, vemos a sua glória e adoração. Respondamos então, cada um à sua maneira, mas aproximemo-nos de Deus
com um pedido que agora se tornou a soma total dos nossos desejos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Vamos responder ao Senhor com o Salmo 146. Página 47, Salmo 146. Aleluia, aleluia. Minha alma louva ao Senhor. Vou cantar com alegria. Deus merece o meu louvor. A Ele eu cantarei. Toda a vida eu louvarei. Não em príncipes confieis, que não poderão salvar. Com um homem contarieis, ao pó ele vai tornar, quando ele falecer. Acaba o seu poder. Feliz quem tem por auxílio Deus que ajudou Jacó, e sentindo-se aflito, se conforta no Senhor. Ele que fez terra e céu, sempre se mantém fiel. Deus é quem ao oprimido a sua justiça faz. Abre a porta ao descido, pão para o faminto traz. Quem cura o cego é Deus, Salvador para todos seus. Deus que ampara a viúva e órfã, e o estrangeiro vê. Nota onde os ímpios andam, mostra-lhes que ele é rei. Sião, teu Deus reinará. Aleluia, aleluia. Vamos orar, irmãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E damos graças, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ser instruídos sobre a tua santidade, de sermos ensinados sobre quem é Deus e como o Senhor quer ser servido, de entendermos que o sacrifício de Cristo para nos reconciliar com Ele é para que louvemos e glorifiquemos o seu santo nome, e que isso será a nossa principal obra, não só nessa vida, mas eternamente. Então, Senhor, guarda a cada coração que ouviu essa pregação. Guarda em Cristo, que o teu Espírito Santo possa fortalecê-los com esse ensinamento, e toda a sua vida seja para glorificar o teu santo nome. Que assim os santos, aqueles que foram conquistados por um preço
por um preço grandioso e glorioso, entendam que o Pai que pagou esse preço por meio do seu Filho está de coração e de braços abertos para cuidar desse povo, não só hoje, mas eternamente. Essa é a nossa humilde oração, clamando o perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém. Irmão, chegou o momento de agradecermos ao Senhor também por meio das nossas ofertas, lembrando sempre aos nossos visitantes que não se sintam constrangidos, pois isso é um privilégio dos membros da igreja. Enquanto nosso irmão recolhe as ofertas, vamos cantar o Salmo 115, Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Página 40, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque perguntam as nações, onde está vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos fazer a oração final e em seguida receberemos a bênção do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pela boa ordem do culto. Obrigado que nada externo ou interno atrapalhou essa boa ordem. Obrigado por Cristo, nosso Salvador, que é o único responsável por esse ajuntamento de pecadores arrependidos que é a tua igreja. E por isso, Senhor, nós glorificamos o teu santo nome, não só hoje, mas eternamente. Obrigado pelas ofertas aqui recolhidas. Que o Senhor abençoe a cada um. Aqueles que estão trabalhando, que o Senhor continue abençoando. E os que estão parados, Senhor, abre a porta do trabalho, do emprego, para que eles também possam sustentar as suas famílias e possam doar com liberalidade em tua casa, agradecendo por aquilo que o Senhor tem dado a cada um deles. Que o Senhor possa nos levar em paz para nossos lares e que à noite possamos nos reunir mais uma vez para glorificar o teu santo nome.
E é em nome de Cristo que te oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção do Senhor e partam em paz para os vossos lares. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. O sermão foi preparado pelo pastor Alexandrino Moura. Quero lembrar aos que estão nos assistindo que à noite teremos o culto aqui às 18 horas. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.